Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma segunda-feira de alegria, né? Estarmos aqui para refletir, pensarmos um pouco, trazer novos conhecimentos, né? Isso, pessoal de casa. Nós vamos fazer uma abertura. Antes, só lembrando, né, para não esquecermos, no finalzinho, depois do encerramento, a gente faz o passe coletivo. Então, vamos nos mantermos aqui mesmo nas cadeirinhas e os passistas vão fazer, né? Passe, só isso. Então, do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel Francisco Xavier, Véus. Mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se retirará. Paulo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática, e daí as dúvidas e negação que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônio nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo. E, para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam às semelhantes que estão em tratamento, em orientação, em novos objetivos
da vida eterna. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Esteja conosco. Que assim seja. E hoje, Fátima. Boa noite, gente. Tudo bom? Estamos aqui e escolhemos esse tema, que foi um estudo que a gente fez em 2015, num dos eventos da USE. Mas até eu não estava lembrando, então eu falei, então vocês também não vão lembrar. O estudo é bem grande. Como a gente aqui tem limitação do tempo, o tempo lá era um pouquinho maior, então eu estabeleci um marco. Eu estou fazendo o estudo até o advento do Espiritismo. E do advento do Espiritismo até os dias atuais, muitos de vocês já sabem, ou fica para uma outra ocasião, né? Mas ontem o YouTube me avisou, né, desse estudo da doutora Irvênia Prado. E eu achei o título maravilhoso, né? A incontestável realidade do espírito, que serviria muito apropriadamente para o nosso estudo da noite também, né? Só que ela fez outras abordagens interessantíssimas. Vocês até, se quiserem, depois eu boto o link lá no grupo do CEGEM para vocês assistirem, porque ela é uma pesquisadora extraordinária, né? Então, vale a pena. Mas o que eu trouxe da fala dela foi que ela disse que quando ela estava escrevendo e preparando trabalhos, slides, uma das filhas dela chegou e falou, mamãe, você não acha que é muito forte esse título, né? A incontestável realidade do espírito? Isso para a gente é simples, mas a academia é muito resistente. E a Irvênia falou, bom, a academia é resistente porque desconhece, né? Como ela quer, por preconceito, né, se afastar das pesquisas que fazem sentido com relação à espiritualidade, né? Então, por isso é que ela é resistente. Mas ela falou, eu aqui trago provas extraordinárias. E eu vou falar também aqui que também no meu estudo eu estou trazendo, né, provas em conteste, né, da realidade do espírito, da sobrevivência da alma, que é, né, segundo os 5 pilares da nossa doutrina, né, a imortalidade da alma é uma segunda mais importante aí desses pilares que a gente desenvolve, né? Mas lá no livro Céu e Inferno, Kardec diz que o homem, desde selvagem, tem a intuição que a morte não é a última fase da existência. E realmente, ao longo da história, né, vocês vão ver que eu vou trazer desde lá do início, existe esse sentimento. Se a gente for pensar nas tribos da Polinésia, nos mundos primitivos da Polinésia, eles lá trabalham com a mediunidade igual como a gente trabalha aqui no centro, com tranquilidade, entendendo, né, os espíritos se comunicando, as pessoas conversando com os espíritos, né? E isso é muito natural, né? Em muitas tribos, de qualquer lugar que você vá, tem sempre esse tipo de sintonia, de ligação com a espiritualidade, né? Então, como ele diz aí, desde os tempos primitivos, desde o nosso estágio como selvagem, a gente tem essa intuição, quer dizer, que a morte não existe, não é a última coisa. Alguma coisa tem que existir além da morte, né? E qual de nós que nunca fez essas perguntas que eu trouxe aí? Se há de fato um Deus justo e soberano, por que há tanta desigualdade nos destinos? Se a gente tiver um olhar somente para a nossa vida aqui na Terra, sem ver nem antes nem depois, isso tudo nos traz muita mágoa, né? Muita inveja, muita raiva, né? Se a gente só olhar por esse lado, porque enquanto pessoas se apinham em situações tão deprimentes de vida, né? Sem condições mínimas, básicas para sobreviver, a gente vê que tem pessoas que são capazes de morar numa mansão dessa, né?
em que o quarto deles é do tamanho da nossa casa, né? Então, aonde que tem essa explicação para a gente poder entender esses disparates, né? Por que que alguns experimentam perdas atrozes, né? A gente está vendo aí enchentes de tudo quanto é lado, em todos os lugares, né? Perdas incomensuráveis, né? E tem gente que parece que tem um ímã que atrai dinheiro com uma facilidade incrível, que onde bota a mão tudo dá certo, né? Como que a gente vai entender esse tipo de diferenças que a gente leva na vida? Onde a razão para uma vida aparentemente inexplicável? Qual que é a justiça da vida? E aí a gente volta a perguntar, então, qual o sentido da vida, afinal? Por que que a gente vive, né? Então, se a gente chegar com uma régua do tempo, para a gente estabelecer uma duração da nossa vida entre o berço e o túmulo, existe esse ditado que a doutrina espírita está sempre falando, né? Nossa vida não começa no berço e nem termina no túmulo, né? Mas então, por que que a gente tem uma vida tão curta? Por que que nós vivemos tão pouco, né? Todos nós temos um prazo de validade, né? Daqui a gente eu já estou para lá, ó. A gente já está cada hora chegando mais perto aí do dia de ir embora. Aqui eu tinha uma carteira de identidade, mas sumiu, né, nesse daqui. Mas eu ia dizer, a gente tem uma carteira de identidade, daqui a pouco vai ter uma certidão de óbito, né? Todo mundo, ninguém vai escapar disso, né? Mas aí, gente, quando a gente adquire sabedoria, maturidade, até mesmo uma certa estabilidade financeira, quando você constrói os relacionamentos, está tudo maravilhoso, aí chega o momento da partida. Puxa vida, então parece que o anjo da morte abre a porta da nossa casa e vai convidar para a gente para uma viagem desagradável em direção ao túmulo. Esse é o ponto de vista materialista, né? Quer dizer, mas para a gente, né, a doutrina espírita dá essa resposta. Por que as coisas não se explicam dentro de uma vida só? Por que que acontece tudo isso e a gente chega na hora que está tudo parecendo que estava tudo ótimo, agora vamos desfrutar, chega a hora de partir, né? Muitas vezes nós iludimos e perguntamos, para que tanto esforço? Será que valeu a pena, né? Para chegar e morrer do mesmo jeito como todo mundo? Então, vivendo o dia a dia e, né, paciência, né? Vou chegar até a hora que morrer, né? Mas esse pensamento, ele faz parte de cristalizações mentais. Esses são pensamentos que a gente vai desde criança ouvindo, falando, repetindo, e essa ideia que os seres humanos têm de que a morte, né, é o fim de tudo, ela está acorrentada na ideia de que a gente morre. E que a gente, como só enxerga aquilo que os olhos podem contemplar, como a gente não enxerga do outro lado e não sabe, ou muito pouco sabe, sobre a vida espiritual, para quem não tem essas cristalizações mentais, para esses cientistas, né, que estão fechados, né, não descortinaram o véu da página que você leu hoje, né, que Jesus, né, com o ensinamento dele, vem levantar um véu, né? E é isso que acontece também com a doutrina espírita, né? Então, a visão também imposta pelas religiões, as práticas exteriores, os hábitos, as crenças, tudo isso contradiz as aspirações instintivas de progresso. Porque a morte, então, não é o fim de tudo. E aí é o que a gente vai trazer ao estudo de hoje, a imortalidade da alma na história. Quer dizer, eu, espírito imortal, eu, todos nós, né? Então, eu trouxe para vocês um manuscrito que foi encontrado em Accra, que é na capital e maior cidade de Gana. E lá estava escrito, olha, de milhares e milhares de anos: evite aqueles que dizem, acabou, preciso parar aqui, porque esses não entendem que nem a vida nem a morte têm um fim. São apenas
etapas da eternidade. Então, já mensagens antigas trazendo. Aqui vamos estudar aqui os precursores da doutrina espírita, né? Com revelações dos espíritos, fenômenos mediúnicos que remontam a mais remota, mais recuada antiguidade, né? E esses fenômenos mediúnicos são tão velhos quanto o nosso mundo e sempre ocorreram em todos os tempos e entre todos os povos, né? Vamos lá para os nossos filósofos, né? Os filósofos, vários filósofos também fazem parte da codificação, né? Sócrates, Platão também escreveram lá, tem mensagem deles no Evangelho. Pitágoras já dizia também: a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Ela nada mais faz que mudar de domicílio, tomando outra forma. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só a forma muda. Espiritismo puro, né? Depois temos Sócrates. Se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos? Pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também da sua alma. E realmente é a lógica, né, da nossa existência é de que, para quem pensa que a morte é o fim de tudo, vale a pena ser mal, vale a pena driblar as pessoas, aproveitar da inocência das pessoas, vale a pena passar a perna em todo mundo, né? Mas, intuitivamente, todos nós temos uma ideia de que a vida não é desse jeito, né? No Céu e Inferno ainda, Kardec diz: não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nem uma única boa qualidade que não seja a fonte de um gozo. Ou seja, todas as nossas ações exigem um comprometimento da nossa parte com a espiritualidade maior. Nós todos, seja pelo bem, seja pelo mal, temos que assumir as consequências dos nossos atos, né? Platão também diz que ele acredita na imortalidade da alma e na recompensa ultraterrena. O espaço destinado ao homem na permanente busca do bem, que ele chama de Deus, né, é a cidade. E a missão da cidade é tornar o homem virtuoso e criar todas as condições para o seu aperfeiçoamento. E isso, gente, já está lá, no livro dos mortos do Antigo Egito, né? Tem uma coleção de fórmulas nesse livro que vão facilitar a nossa passagem para o além. Olha que coisa interessante. Então, de lá tem uma fala que diz que o Alá do Ba, quer dizer, esse anjo chamado Ba, é um espírito que simbolizava a sobrevivência física dos mortos e podia, segundo se julgava, sair de um túmulo. E, por intermédio de Ba, um morto podia voltar aos locais de sua predileção no mundo. Olha que interessante. Aqui eu não precisa ler isso, não, eu só trouxe para mostrar para vocês os fenômenos espíritos na história de todos os tempos e povos, né? Então, admitido pelos santos, na Idade Média, os adivinhos, feiticeiros, todos os tipos de elfos, os oráculos, né? Nos gregos, romanos, egípcios, hindus, caldeus, persas, chineses, tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar, existia o fenômeno espírita lá. Os filósofos que nós citamos agora, evocações que eram naturais, normais, se evocar os espíritos antepassados, né? Ou espíritos de protetores para poder saber se as viagens que eles iam fazer iam dar certo, se eles podiam proteger as pessoas nessas viagens, né? Então, em tudo quanto é lugar, região do mundo, existem povos primitivos, com histórias de espiritualidade marcantes, né? Então, lá na Antiguidade, né, há 4.000 anos, né, o sumo sacerdote de Amon,
o mais importante autoridade a serviço do faraó do Egito, estava preocupado com uma influência espiritual que o afligia. Isso aí eu tirei de uma história da Revista Espírita, uma revista antiga, né? Acho que nem tem mais essa daqui, que era uma que a gente comprava na banca antigamente, né? E quando eu preparei esse estudo, ainda tinha essa revista aí. Mas ele estava determinado, quando ele chegasse na casa dele, resolver essa questão. Então, para os egípcios, os mortos podiam interferir na sua vida. E ele estava preocupado com essa influência espiritual que ele estava sentindo, né? Depois, então, deles dar ordens para os servos deles, cuidar da sua higiene, ele subiu ao terraço da sua luxuosa residência, estendeu suas mãos para o céu estrelado e fez uma evocação, pedindo auxílio dos espíritos protetores. Invoca os deuses do céu, os deuses da terra, os do sul, do norte, os do ocidente, do oriente, os deuses do outro mundo, quer dizer, ele chamou todo mundo, invocou todo mundo, né? E aí ele fez um pedido: fazei com que venha a mim esse espírito que está me perturbando. E o espírito veio e falou: eu sou aquele que venho para dormir em seu túmulo, né? O sumo sacerdote, então, pediu que o espírito se identificasse, para que ele pudesse oferecer um sacrifício em nome dele, né? Trazendo-lhe assim a paz. Já que você está me perturbando, o que você quer que eu faça por você? Aí ele responde: o meu nome é um nome complicado, né? Aí, né? Eu vou passar por cima. O meu pai é Anquimen e minha mãe é Taenchas. E o sumo sacerdote, então, argumenta: diga-me o que desejas e eu farei com que se cumpra para ti. E o espírito responde firme, bravo, né? Chega de palavras, né? Mas o experiente e poderoso sacerdote, então, diz: então vou ficar aqui, sem comer e sem beber, as trevas cairão sobre mim a cada dia e eu não sairei daqui. Aí o espírito resolve contar a história dele. Quando eu estava vivo sobre a terra, era o chefe do tesouro do faraó e também oficial de exército. Quando eu morri, o meu soberano mandou preparar a minha tumba, os 4 vasos de embalsamento e o meu sarcófago de alabastro. Mas o tempo passou, o túmulo caiu, o vento e a areia arruinaram tudo. Em outras épocas, por 4 vezes já me evocaram e me prometeram uma nova sepultura. Mas até agora, nada. E como eu posso acreditar, então, em novas promessas? Somente com conversas não atingirei meu objetivo. Ele estava indignado, né? O sumo sacerdote, então, mandou 3 homens atravessarem o rio Nilo até a região funerária de Tebas. Escolheram um bom lugar e, além de uma nova tumba, o sumo sacerdote mandou que 10 servos se dedicassem a fazer oferendas diárias de água e trigo ao espírito, porque aquele espírito ainda era muito materializado, né? Depois de todo esse trabalho, o sumo sacerdote ficou cheio de alegria por ter atendido os espíritos. Isso aí está lá, não? Os Mistérios do Egito, segundo o Espiritismo. Essa revista chama Universo Espírita, né? Lá no hinduísmo, no livro dos Vedas, que é um livro sagrado também do hinduísmo, que foi escrito lá na Índia por volta de 1300 a 1000 antes de Cristo, nós temos também lá uma informação interessante, que quem cita isso é Gabriel Delany, né? Os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes convidados para as cerimônias em comemoração dos mortos, sob uma forma aérea. Seguem-no e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Os espíritos também participavam lá das reuniões de homenagens e tudo, estavam sendo vistos lá, né? Então, essas evocações dos espíritos ancestrais também são desde tempos imemoriais, como eu falei aqui, né? Na China, existe a evocação, o hábito que eles tinham antes, né? Agora acho que não vai ter mais, porque com o regime comunista, né? Proibição de igrejas, de cultos, né? Eles com certeza talvez não façam mais isso. Mas a evocação dos espíritos ancestrais era comum, né? No Egito, existia também os magos dos faraós, que realizavam prodígios, até que, com os hebreus, veio a proibição de Moisés,
que Moisés proibiu a comunicação com os mortos, e muita gente da igreja evangélica diz que lá na Bíblia está proibido, porque Moisés escreveu que é proibido falar com os mortos. A gente diz que bom que se ele proíbe falar com os mortos, é sinal que pode-se falar com os mortos, né? É possível, né? Mas Moisés falou naquela época porque o pessoal começou a abusar, né? A turma conversava com os mortos, aí ia lá e assassinava o fulano. Falou, por que você matou fulano? Ah, foi o espírito do fulano que mandou eu ir lá e acertar contas com ele, mandou ele matar. Então, com essa extrapolação, né? Então Moisés falou, então tudo bem, a partir de agora ninguém mais vai ficar conversando com o morto, não. Cada um vai ter que assumir seu próprio gesto, né? Na Grécia, a gente conhece muitas histórias, já ouvimos falar das pitonisas que evocavam os deuses, em Roma, as sibilas que interrogavam os espíritos, né? No Torá, no judaísmo, está lá escrito, olha, ali está escrito, olha, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Quer dizer, eles condenavam o que aqueles povos faziam. Não se achará em Titri quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Necromante é aquele que falava com os mortos, né? Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Era proibido, né? Por quê? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Como está lá no Torá, é normal que quem siga o Torá vá seguir essas orientações, né? Mas os profetas, né, que são aqueles, né, que predizem o futuro pela inspiração divina, eram médiuns, todos eles eram médiuns e recebiam essas mensagens todas, né? E agora nós trouxemos da Bíblia fenômenos mediúnicos que estão lá presentes, né? E tem uma série, né? Então, só alguns que a gente traz aqui por causa do tempo. Saul consultou ao Senhor, mas ele não lhe deu resposta. Então, Saul ordenou aos servos: procurai-me uma mulher entendida em evocar os mortos, pois que quero ir a ela e consultá-la. Os seus homens lhe responderam: olha, há uma mulher assim em Endor. Lembra da profetisa de Endor, né? Chegaram à casa da mulher à noite, né? Então ele disse: por favor, adivinha por mim, por meio da necromancia, né, que é a capacidade de adivinhar o futuro em contato com os mortos, e evoca-me Samuel. Mas ele queria conversar com Samuel, né? Vamos, veja o que você está vendo, né? Eu estou vendo um espírito subindo das profundezas da terra. É um homem velho que está subindo envolto num manto. Então Saul reconheceu que era realmente Samuel e caiu com o rosto por terra, prostrando-se para ele. E o Samuel vai e reclama, né? Por que você está perturbando o meu repouso, evocando-me? Aí ele diz, é que eu estou numa situação desesperada, é que os filisteus me fazem guerra, e Deus se retirou de mim, não me tendo respondido. Por isso te chamei, para que me indicares o que devo fazer. Aí o Samuel replica, né? Ah, mas por que ainda me consultas quando o Senhor se retirou de ti, tornando-te teu adversário? O Senhor cumpriu o que tinha falado por meu intermédio. Arrancou da tua mão a realeza e a deu ao teu companheiro Davi. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Olha que loucura, né? O Senhor entregará nas mãos dos filisteus também o exército de Israel. Samuel veio e deu o recado, né? Ao ouvir isto, Saul caiu como que fulminado, estatelando-se no chão, profundamente apavorado com as palavras de Samuel. Está lá na Bíblia, né? Então, e Hermas, nesse livro O Pastor, também lá, ó, 142, 155 depois de Cristo, ele diz: quando, pois, um homem que tem um Espírito de Deus vem à Assembleia dos Fiéis, desde que se fez a prece, o Espírito toma lugar nesse homem que fala na Assembleia como Deus o quer. A mediunidade aí, né?
Então, aquele que fez a prece, né? Vem, e se esse homem tem um espírito de Deus, quer dizer, que é médium, ele consegue receber. Aí ele fala Espírito de Deus, mas a gente sabe que é um mensageiro divino, né? É um espírito superior que vem e trazendo a mensagem para o pessoal. Essa daqui também é interessantíssima, do rei Belsazar, né? Uma história escrita pelo dedo de Deus. Quer dizer, uma escrita direta na parede, né? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Estava todo mundo lá bebendo, de repente, né, na mesma hora, ele começou a ver uns dedos da mão no ar, né, e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do Palácio Real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo, né? E então o rei gritou com força que se chamassem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, dizendo: qualquer um que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro governante. Como não apareceu ninguém, os sábios não souberam interpretar. Ele pediu então para chamar Daniel, o profeta, porque Daniel tinha essa mediunidade. Daniel interpretava sonhos, explicava enigmas, resolvia dúvidas, e o Daniel vem e diz: é esta a interpretação. Contou Deus que o teu reino acabou. E ele também, né, como o outro lá, né, ficou apavorado, e naquela mesma noite Ciro invadiu a Babilônia e matou Belsazar. Né? Vamos avançar um pouquinho mais, né? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Está lá na Bíblia, na palavra de João, né? E ele falando: não acredita em qualquer espírito, ou seja, os espíritos estão aí para dar a comunicação, mas que a gente tem que ficar esperto para saber que tipo que é. Aí vem a história, né, do anjo Gabriel, né, do nascimento de Jesus, né? A gente vai ver também a imortalidade da alma na aparição de Jesus, a Maria Madalena, né? Vamos ver a materialização de Moisés e Elias no Monte Tabor, né? O apóstolo Paulo, né, que teve que insistir na presença dos reis Agripa e Festo para tentar provar que era Jesus, que mesmo morto estava vivo, que eles não acreditavam, né? Nós temos o sonho de Abigail, né, quando Estevão lhe diz que ele morrerá naquela noite, né, e que tinha um recado de Jesus para Paulo, que Jesus o amava muito e que tinha certeza de que ele daria conta da tarefa dele. Né? Nós temos a conversão de Saulo, de Tarso, né, em Paulo, né? E Paulo diz também numa das mensagens, falando sobre a tempestade e o naufrágio no mar, né? Quando ele estava atravessando, tinha os que estavam acompanhando ele no barco estavam morrendo de medo, né? Então ele diz: eu vos recomendo ter ânimo, pois não haverá perda de vida entre nós, apenas do navio. Pois nesta noite se apresentou a mim um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que te apresentes perante César, e eis que Deus concedeu-te gratuitamente todos quantos navegam contigo. Por isso, animai-vos, varões, pois creio em Deus que assim sucederá, do modo como foi dito. E realmente todos eles sobreviveram. Né? Na Idade Média, nós vamos ter a figura admirável de Joana d'Arc, né? Que foi, por ter se recusado a renegar as vozes espirituais, foi supliciada e levada à fogueira. Né? Os precursores do espiritismo jamais na atualidade, né? Segundo Arthur Conan Doyle, lá na obra da História do Espiritismo, ele vai falar sobre o Emanuel Swedenborg, Andrew Jackson Davis, Edward Irving e Daniel Douglas Home. Então, eu trouxe também para falar. Em 1744, o sueco
Emanuel Swedenborg fez em Londres alguns relatos muito claros sobre suas experiências com o mundo invisível. Ele era cientista até, mas ele desenvolveu a capacidade da vidência, né? Então ele conseguiu mostrar e falar que uma noite o mundo dos espíritos, do céu e do inferno, abriu-se para mim e aí encontrei muitas pessoas do meu conhecimento e de todas as condições. E desde então, diariamente, o Senhor abriu os olhos do meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava no outro mundo, para conversar em plena consciência com os anjos e com os espíritos, né? Um extraordinário médium também. Depois nós tivemos esse grupo da Califórnia, em 1837, era um grupo de protestantes ingleses apelidados de Shakers, né? Eles pertenciam à Sociedade Unida dos Crentes do Segundo Advento do Cristo. Mas o que era interessante é que, apesar deles serem supostamente da igreja evangélica, né, eles recebiam, né, um grupo de espíritos de pele vermelha. E quando eles recebiam, todos eles se agitavam, por isso é que eles eram apelidados de shakers, que shaker é sacudir em inglês, né? E esse grupo passou a ser abordado por espíritos de índios pele vermelhas, que se manifestavam através dos próprios colonos e eram por estes evangelizados num processo de intercâmbio e doutrinação que futuramente se tornaria muito comum nos centros espíritas. Olha que interessante, isso em 1837. Mas, após 7 anos consecutivos de intercâmbios, os espíritos peles vermelhas disseram que iriam se retirar, mas que voltariam numa invasão maior em todo o mundo. E 4 anos depois, a principal testemunha desses acontecimentos, o pastor Shaker, Elder Evans, soube dos fenômenos de Hydesville, que foi quando começaram os fenômenos espíritas, né? E para lá se dirigiu com a intenção de confirmar em público a veracidade do que estava acontecendo, né? E aí ele percebeu, então a turma está chegando aí de novo, né? Andrew Jackson Davis foi o primeiro profeta e clarividente americano. Ele tinha uma mediunidade extraordinária, tipo da do Chico, né? Ele lia livros fechados, diagnosticava doenças, prescrevia tratamentos eficazes. Tinha 21 anos em 1843. Estudou somente 5 meses e não leu mais que 6 livros. Mas, no entanto, ele escreveu e publicou mais de 30 livros em 45 edições, porque ele psicografava os livros, né? Seus livros psicografados incluíam tópicos de planos da existência, saúde física e mental, astronomia, física, química, filosofia, educação, governo. Descreve como o corpo humano ficava transparente no estado de transe e que cada órgão tinha uma espécie de luminosidade própria que gradualmente diminuía em caso de doença. Tudo isso ele tinha a capacidade de ver, né? E ele previu a descoberta do automóvel, da máquina de escrever, né? Está lá nesse livro do Espiritismo, né? No seu livro Princípios da Natureza. Nesse livro também ele afirma: é verdade que os espíritos se comunicam uns com os outros, enquanto um está encarnado e o outro nas esferas superiores. E também quando a pessoa encarnada não tem consciência dessa energia, não pode ser convencida do fato. Quer dizer, se a pessoa não tem consciência, ela não acredita, né? Mas esta verdade vai se apresentar através de uma manifestação viva. É ele já falando também da nova revelação, né? E o mundo saudará com prazer o acompanhamento daquela era, quando o interior dos homens será aberto e a comunhão espiritual estabelecida. Ele já falando do advento da doutrina espírita, né? E 4 anos mais tarde, então, ele escreveria uma nota profética no seu diário, em 31 de março de 1848, a mesma data dos eventos da residência da família Fox, né? Esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz suave e forte dizer: irmãos, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração viva.
e eu fiquei pensando o que queria dizer essa mensagem. E essa mensagem era exatamente, né, a mensagem da chegada, né, que foi a invasão organizada que os Shakers lá falaram, né, os espíritos dos índios pele vermelha, falaram que ia voltar uma invasão organizada, e Arthur Conan Doyle também chama de invasão organizada porque chegou ao mesmo tempo em muitos lugares as manifestações mediúnicas, né? Foi aí nos Estados Unidos, né, com o acontecimentos sobrenaturais, foram que marcaram o início com as irmãs Fox, né? Os fenômenos de Hydesville, que eu já falei que aí depois a gente vai para frente falar isso. Em 1850, o médium Daniel Douglas Home também causa um grande impacto social, né? Em 1853, vem os fenômenos da mesa girante, que a gente já conversou, vocês também já ouviram falar. Em 1854 é que Kardec vai tomar consciência desses fenômenos, né? Vai estudar, vai aprender, vai chegar no Espiritismo, vai codificar a doutrina, né? E esses espíritos iluminados, quais estrelas cadentes, manifestaram-se em vários pontos da Terra, convocando o ser humano à prática da caridade e do amor ao próximo. Então, assim como a página nos mostra o ensinamento de Jesus, né, que o Espiritismo é o Evangelho redivivo, né, o Espiritismo também vai levantar esse véu, né, da obscuridade que a humanidade estava, né, e lançando sobre certos mistérios, trazendo suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. E ele vem, então, revelar um mundo que sempre existiu, precisando apenas ser descoberto. Nós vamos ter a mediunidade extraordinária do Chico, né, que foi o maior porta-voz da espiritualidade no mundo atual, né? E temos uma literatura vastíssima dentro da doutrina espírita, com mensagens de tudo quanto foi tipo. Temos milhares de livros na literatura espiritualista também, falando de uma outra forma, mas repetindo também os ensinamentos, que a verdade é única, né? E Delane diz aqui, nesse A Alma Imortal, que a ciência espírita prova que a alma não é uma entidade ideal, né? Uma substância imaterial sem extensão, mas sim que é provida de um corpo sutil, onde se registram os fenômenos da vida mental, e é que foi dado o nome de perispírito. O eu pensante é inteiramente distinto do seu envoltório, mas espírito e perispírito são inseparáveis um do outro. E hoje também a gente tem, nas inúmeras experiências de quase morte, que eu já até comentei aqui na outra vez, e repito, e quem gostar de ouvir as histórias dessas experiências, existem vários canais no YouTube que as pessoas contam as histórias delas, né? E é muito interessante, e todas elas vão dizer a mesma coisa, né? Quando eles chegam lá que querem ficar porque não querem voltar, ele diz, não, há mais notícia, você está vivo e você vai ter que voltar. Todo mundo tem que retornar, e quando eles retornam, a grande maioria se modifica. Então, tem ateu, tem evangélico, tem gente de tudo quanto é natureza, cientista, e que sofreu a experiência de casa e morte, e traz histórias incríveis para a gente ver. Então, é isso, gente, ó. O Espiritismo trouxe uma nova era para a humanidade, né? E vamos repetir para a gente encerrar o nosso estudo. Eu não sou matéria, eu sou energia, eu não sou daqui, eu estou aqui. Todos nós estamos com o propósito de nos melhorar, né? De alcançar patamares mais elevados dentro da evolução espiritual, e é esse o objetivo nosso da vida. Tá? Então, eu espero que vocês tenham tido aí, rapidinho, né? Mas uma prova de quanto que os espíritos se manifestam aí ao longo da história. Tá? Tem muita coisa mais, mas já dá para a gente ter uma ideia. Tá?
Então, mais uma vez, muito obrigada e muita paz e alegria nos nossos corações. Tá? Obrigado, Fátima. Então, vamos mais uma vez, ainda manter os nossos pensamentos elevados, agradecer ao nosso Mestre Jesus por aqui estarmos refletindo em todo esse conhecimento que nos foi dado. Possamos retornar para as nossas casas mais confiantes, com vontade de progredir, de estudar, de conhecer. Que os nossos benfeitores nos acompanhem, nos protegendo e nos inspirando sempre. Obrigado, Mestre. Esteja sempre conosco.